A paz do Altíssimo, Amém. Pai Santo. Meus amados, como é bom, como é maravilhoso, como é gratificante nós estarmos aqui nesta noite, em mais uma terça-feira, para mais um estudo, glorioso das Santas Escrituras, que é a palavra do nosso Yahweh, a palavra inspirada pelo Espírito Santo, a palavra de Emanuel. É muito bom quando nós dedicamos a estudar as Escrituras, porque Emanuel diz que ela testifica dele e traz a vida eterna. Então, quem não conhece as Escrituras, não conhece a vida eterna. Quem não conhece a justiça de Emanuel, a justiça de Yahweh, não conhece a vida eterna. Por isso que nós estamos estudando, examinando, versículo por versículo, até o dia que Ele nos levar para a sua glória, ou o dia que Ele vier buscar a sua amada igreja, os nascidos de novo, que é um povo zeloso de boas obras, Hoje, irmãos, nós vamos estudar a palavra, o tema, o Evangelho no qual a justiça de Yahweh é revelada. Estudo maravilhoso, que está na página 29, e nós vamos abrir as Escrituras no livro 1, verso 16 e 17. 2 versículos para a nossa meditação. Vamos ficar de pé, vamos fazer mais uma oração e depois vamos ler no capítulo 1 do livro de Romanos e o verso 16 e 17. Eterno e soberano Yahweh dos exércitos, mais uma vez nós estamos aqui, cheio de alegria, cheio de paz, com muita vontade de estudarmos a Tua Palavra. Por isso, pedimos a inspiração do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o nosso professor por excelência. Ele nos dá a instrução, o discernimento da Tua Palavra. Por isso, nesta noite, alegra o coração dos Teus filhos, para que todos possam estudar e sair daqui inteirados no conhecimento da Tua Palavra, para que as bênçãos gloriosas das Escrituras caiam em nossas vidas de uma forma especial. É no nome de Emanuel, o Teu Filho, que eu te peço essas bênçãos e vitória, hoje e para sempre. Amém. Vamos agora ler no livro de Romanos, no capítulo 1, verso 16 e verso 17. Uma leitura maravilhosa que nós vamos hoje estudar, está recheado de muitos versículos, para que nós venhamos ter convicção cada dia do que nós fazemos aqui. Amém? Diz as Escrituras: porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Yahweh para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego. 17. Visto que a justiça de Yahweh se revela no Evangelho, uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Quantos precisam de oração? Eu e minha casa, preciso de oração, ministério. Todos os seres humanos na face da terra precisam de oração. Vamos orar. Eterno e sobre Yahweh dos exércitos, mais uma vez nós estamos te pedindo, aleluia, ouve nosso clamor, ouve nossas orações, dá-nos tranquilidade e paz nesta noite, que nós venhamos nesta noite ter a inspiração do Espírito Santo para entender esta palavra que nós lemos. E eu quero te pedir que nesta noite, todos os teus filhos que estão aqui, que sejam abençoados com a bênção da tua palavra.
permanece conosco. Dá-nos alegria e paz, hoje e para sempre. Amém. Todos podeis sentar. Em vez de murmurar, canta. O que fez Israel muitas vezes perecer foi a murmuração. E eles não cantavam na hora de murmurar, né? Um hino de louvor a Deus. Por isso eles insultavam ao Yahweh. A ira, né? A ira de Yahweh caía sobre eles. Porque, irmão, a murmuração é um insulto. Qualquer ser humano que quiser insultar a Yahweh é só murmurar. Observa bem, deixar de acreditar nele. Né? Mas eu creio que nesta noite maravilhosa, aqui não tem nenhum irmão murmurando. Porque nós viemos aqui para adorar. Nós viemos aqui para estudar a sua palavra, para que nós possamos ter conhecimento, né, daquilo que Yahweh preparou para nós, para nos levar para a sua glória. E algo que nós precisamos conhecer cada dia da nossa vida é o evangelho da justiça de Yahweh, revelado em nossas vidas, revelado em cada coração, e viver esse evangelho de uma forma especial. Então, meus amados, como nós estamos dando continuidade ao estudo no livro de Romanos, hoje nós estamos estudando, né, o verso 16 e o verso 17, e eu tenho certeza que de uma forma especial, Yahweh vai nos dar a revelação da sua palavra na inspiração gloriosa do seu Espírito Santo. E o tema de hoje, que está no verso 16, é o Evangelho no qual a justiça de Yahweh é revelada. Amados, se os cristãos do mundo inteiro conhecessem a revelação da justiça, eles tinham uma vida muito abençoada. Muito abençoada. Porque o evangelho, irmão, que não tem a justiça, é um evangelho fraco. Preste bem atenção nisso. Por isso que Paulo ele tinha uma preocupação maravilhosa em ir a Roma para pregar para os cristãos de Roma. Paulo se preocupava porque ele queria ter certeza se realmente eles criam na justiça de Yahweh. Como nós pregamos e como nós acreditamos. E a justiça de Yahweh é revelada no belo evangelho da água, do Espírito, do sangue e da ressurreição. Por isso que nós somos fortalecidos, irmã Maria. Somos fortalecidos nessa crença, né? E Paulo, ele fala no verso 16, né? Porquanto não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Yahweh para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego. Então nós temos que observar, irmão, que Paulo mostra aqui de forma especial que mesmo ele sendo conhecido lá em Israel, lá em Jerusalém, mesmo o pessoal que lembrava dele quando ele era soldado, quando ele era um Saulo, ele está dizendo aqui que não se envergonha do evangelho que ele aprendeu, do evangelho que ele foi revelado. Preste atenção nisso. Nós observamos aqui que, segundo a história de Saulo, de Tarso, que é o Paulo que está escrevendo essa palavra, ele conhecia um poder antes de encontrar com o Messias. Sim ou não? Ele conhecia o poder romano. O poder da lei, né? O
o poder da lei, o poder político e o poder religioso, Na espada. que era na espada. E o poder autoritário que ele tinha. E isso, o poder, né? O poder de alta autoridade que ele tinha. Esse é o poder que Paulo conhecia. E diante disso, Paulo não conhecia mais nenhum outro poder. Ele achava que o dele talvez poderia ser o máximo. Porque ele chegou até pedir carta aos seus superiores para perseguir os cristãos daquela época e trazer eles presos no agrilhão. Irmãos, preste bem atenção. E Paulo fazia aquilo com um zelo tão grande, achando ele que aquilo que ele estava fazendo era algo correto, porque ele estudou a lei. Ele estudou a lei. E Paulo levava a maldição da lei para aqueles que não cumpriam a lei. Sim ou não? A maldição da lei diz que o salário do pecado é a morte. Paulo queria matar as pessoas que não cumprissem a lei. Sim ou não? Com o poder que ele tinha. Preste atenção no que eu estou falando para vocês. E quando Paulo sai para perseguir os cristãos sem conhecimento da justiça de Yahvé, ele foi muito afoito, com o peito muito inchado para frente como comandante. Nós vamos perseguir esses cristãos aonde eles estiverem e vamos trazer eles no agrilhão. Sabe por quê? Porque Saulo de Tarso não conhecia a justiça de Yahvé. Ele conhecia a justiça humana, que não passa de um trapo de imundícia. Ele andava segundo o seu coração. Ele andava segundo os seus pensamentos. Por isso que ele teve essa ideia. Preste atenção nisso. E Paulo, eu creio que antes dele conhecer a justiça, Paulo ele tinha um orgulho dentro dele, porque ele aprendeu nos pés de Gamaliel a lei. Sim ou não? Aprender com Gamaliel naquela época era coisa tremenda. Então, ele tinha todo o poder humano. Ele tinha justiça humana, mas não conhecia a justiça de Yahvé, a justiça de Emanuel. E nem sabia como ela foi cumprida. Então ele fazia essas barbaridades, por isso, achando que estava correto. Ele detonava qualquer um que levantasse contra o que ele aprendeu. Qualquer um que levantasse contra Roma. Preste atenção nisso. Então, amados, quando ele sai para perseguir, as Escrituras revelam que no caminho de Damasco, ele encontra com Emanuel. Emanuel brada para ele, com aquele clarão bonito do céu até onde ele estava. E a voz brada: Saulo, Saulo, porque tu me persegue? Preste atenção que até esse momento, Paulo não tinha se deparado com o poder dos céus. Tinha, irmão Antônio? Ele estava de frente ali, os seus soldados, que estavam ao seu comando, sobre o poder de Roma. Mas agora vem um outro poder superior ao de Roma. Que poder é esse, pastor, superior de Roma? Era o poder que Paulo estava lutando contra. Era o poder que Saulo de Tarso estava se debatendo, estava brigando dentro dele para destruir. Observa. E a voz de Emanuel bradou do céu para ele, aqui na terra. E disse, né? Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Naquele exato momento,
Houve aquele movimento naquela hora que somente ele que viu. O soldado que estava com ele não viram, só viram quando ele caiu por terra. Os teólogos, esses pregadores que não conhecem a mente de Yahweh, que não conhecem a justiça de Yahweh, eles brigam um com o outro, dizendo: Paulo caiu do cavalo. Se Paulo caiu do cavalo, não é problema meu. Se ele caiu do jegue, não é problema meu. Mas a palavra está dizendo que ele se deparou com a justiça. Ele se deparou com outro poder superior ao poder que ele tinha. E caiu por terra. Não quero saber se ele estava em cima de camelo, se ele estava em cima de cavalo. Mas as escrituras estão dizendo que Paulo caiu por terra. E diante de Emanuel, diante de Yahweh, todos cairão por terra, meus amados. O homem pode ter o poder que tiver aqui na terra. Ele pode ter cursado o curso superior que coloca ele acima das mais altas patentes. Mas diante de Yahweh, diante de Emanuel, ele se dobra. Ele pode ter uma ordem específica do seu superior, mas diante de Yahweh, ele cai por terra. Vocês sabiam disso, irmãos? Para vocês verem o efeito do que eu estou dizendo, eu vou citar um exemplo para vocês de Israel. O que aconteceria quando um soldado ou um comandante faltasse o respeito com as ordens? O que acontecia com aquele comando? Ele era executado porque desobedeceu o rei que o ordenou. Observa bem. E quando o rei que Elias tinha chegado nas suas remediações, que estava até no monte, por um recado que Elias mandou seus sacerdotes consultar a Baal. E Elias encontrou eles indo a consultar Baal e perguntou: olha, volta e pergunta se Israel não tem profeta, ou se Israel não tem Deus para ele consultar. Preste atenção, Elias. E os homens voltaram lá e falou para... nós encontramos lá um homem e ele mandou um recado para você, mandou te perguntar se não tem Deus em Israel para tu consultar, para ir consultar Baal. Assim, como esse homem é? Aí eles deram informação da veste de Elias, né? Ele estava vestido, né, com roupa de couro. Ele falou: esse homem é Elias. Imediatamente, sabe o que ele fez? Autorizou 50 homens com um comandante e disse: vai lá no Monte Carmelo agora e traga Elias aqui. Vivo. Observa. Veja para vocês verem a situação. Aquele comando estava com um capitão e 50 soldados submissos a ele para trazer Elias, o tesbita, o profeta de Yahweh. Aquele homem tinha todo o comando de chegar e algemar Elias. Tinha ou não? E levar na presença, porque aquele homem tinha a autoridade do rei. O homem chega no pé do Monte Carmelo e dá o brado: Elias, homem de Yahweh, deixa agora, porque mandou eu te levar à presença dele. Eu vou mostrar para vocês como isso é sério. Elias olhou para aquele capitão de cima do monte e bradou lá de cima: olha aí, capitão, se eu sou homem de Yahweh, como tu diz, que desça fogo do céu e consuma tu e teus 50. E o que aconteceu? O fogo desceu do céu, consumiu aquele capitão com os seus 50. Aquele capitão tinha autoridade de quem? Do rei. Quem era a autoridade maior? O rei. Mas diante de Elias, quem era a autoridade maior? O Yahweh dos exércitos.
Então vocês viram que o homem pode ter qualquer autoridade aqui na terra, mas diante de Yahweh ele se dobra. Sim ou não? Preste atenção nisso. Mas como isso pode acontecer? Quando o ser humano não acredita na justiça de Yahweh. Quando ele zomba da justiça de Yahweh. Quando ele se desfaz dos mandamentos de Yahweh e desobedece às ordens de Yahweh. Vocês compreenderam direitinho? Porque a ordem suprema, ela vem dos céus. Nem Pilatos naquela época entendeu o que o Messias falou para ele. Porque Pilatos olhou para ele e disse que tinha autoridade. Tinha poder para prender e para soltar. E Emanuel falou o que para ele? Nenhum poder tu teria se não viesse do meu Pai. Vocês entenderam agora direitinho? Amados, então, é isso que eu quero mostrar para vocês. Aí manda outros 50, irmão Antônio. Ele chegou e disse a mesma coisa, com toda a autoridade. Agora, o primeiro batalhão não trouxe Elias, não. Mas agora nós mostra ele que nós traz ele. Vamos lá buscar o homem. Chegou lá e gritou: Elias, homem de Yahweh, desça. Vai falar com você e nós vamos te levar. Elias olha para ele novamente e fala: olha, se eu sou homem de Yahweh, conforme você diz, que desça fogo do céu e consuma tu e teus 50. Preste atenção, o fogo novamente caiu, consumiu aquele capitão com mais 50. Perdeu em pouco tempo. 102 homens perdidos em pouco tempo. Mas, irmão, era tão cego, ele não conhecia o poder nem a justiça de Yahweh. Era um rei desobediente, que diante dessa circunstância, ele não sentiu ainda o temor. Aí manda mais um homem, um capitão com mais 50. Foi. Mas aquele homem já veio mais temeroso. Ele sentiu que ele estava enfrentando um poder que ele não conhecia, que era mais alto do que o poder. Eu creio que aquele capitão orientou os seus 50. O senhor crê, irmão Antônio? 102 já foi nessa missão. Então nós estamos diante de algo que nós não conhecemos e que nem o rei conhece. Vamos chegar lá devagar, humilde, para ver se a gente consegue. Pelo menos volta vivo, né? Volta vivo, muito bem, mano. Pelo menos nós conseguimos nossa vida, porque a barreira aí é diferente. Aí chega lá, olha para o monte, Elias viu eles. Aí ele chegou lá, olhou para um canto, olhou para o outro. Elias, homem de Yahweh, tem misericórdia de mim e dos meus homens. O rei quer falar contigo. Elias olhou para ele, olhou para os homens, e o anjo bradou: Elias, com esse aí tu desce. Vocês viram aí agora? É isso que as pessoas têm que entender. Tem que entender e crer na justiça de Yahweh. Porque é por essa justiça que nós recebemos o livramento, que nós somos salvos. Vocês entenderam direitinho? Essa justiça se cumpre no Jordão, no batismo do seu filho Emanuel, com imposição de mão. Porque foi ali que ele recebeu os nossos pecados. Em receber os nossos pecados com imposição de mão, ali ele nos deu o quê? A nova aliança e a circuncisão do coração. Que antes o apóstolo Paulo não conhecia. O apóstolo Paulo, quando era Saulo, ele viu muitas tragédias, irmão. Ele participou de muito apredejamento.
Ele estava presente quando apredejaram aquele homem cheio do Espírito Santo de Yahweh, o Estevão. Ele estava presente, ele recebeu as vestes de Estevão. Preste atenção nisso. Ele conhecia um poder que o mesmo poder que aqueles 102 homens receberam ordem para prender. Mas quando eles foram para o Monte Carmelo, eles encontraram um poder superior. Que estava em quem? Em Elias. Somente de ser chamado de homem de Yahweh. Por quê? Porque o homem de Yahweh é aquele que conhece a justiça de Yahweh e que guarda os seus mandamentos. Vocês compreenderam agora? Por isso que no caminho de Damasco, aonde ele saiu para perseguir esse poder que ele não conhecia, a qual ele julgava que o poder que ele tinha era maior, que era o poder político, o poder da mente, da justiça humana, e de seguir o curso do coração. Aí ele encontra com um poder que ele viu que desceu do céu, aquele clarão, e uma voz falou com ele. Quando ele cai, ele fala assim: quem és tu, Altíssimo? Observa, porque veio do alto a voz. Sim ou não? Amém. Aí o que ele disse? O que ele disse? Por que tu me persegue? Eu estou te perseguindo? Quem persegue esse povo que clama por mim, que crê na minha justiça, está perseguindo a mim. E quando ele procurou visão, ele estava cego. Não poderia ver mais nada. Foi assim que ele encontra com o Messias, que ele encontra com Emanuel. Ali ele foi levado para Damasco, colocaram ele numa casa lá de um certo Simão, né? E deixou ele lá. E Yahweh deu a revelação a Ananias para que Ananias fosse lá. E Ananias tentou até recusar, não se trata disso agora, né? Mas Yahweh falou: Ananias, não recusa em ir lá. Você está temendo porque você vê que ele era um perseguidor. Aí ele era um perseguidor. Agora ele é um escolhido. Eu chamei ele para que ele pregue ao gentio. Vai lá que ele vai ficar bom da visão. Irmão, preste bem atenção, irmão Antônio. Como Ananias ficou? Ananias não era muito chegado à justiça de Yahweh, muito não, porque ele duvidou. Concorda comigo? Eu creio que Ananias pode ter pensado: peraí, esse camarada era um tirano, andava perseguindo nós, e agora ele está cego ele não pode fazer nada com ninguém. E aí, irmão Antônio, sou eu, irmão Antônio? Orar para ele ficar bom da visão? Observa, mas Ananias ainda teve uma dúvida, ainda teve um medo. Foi assim ou não? Quantas vezes nós temos medo de anunciar a justiça de Yahweh, né, Marcelo? Nós temos medo de anunciar, muitas das vezes, nós temos medo de anunciar a justiça de Yahweh na terra, de um modo em geral, com medo dos homens. É verdade ou não? Com medo de não ser bem tratado, de não ser bem recebido. Mas se Emanuel mandou, vai. Vai porque ele assume qualquer responsabilidade. Porque o poder foi dado a ele no céu e na terra. Irmão, o poder da justiça de Yahweh é um poder tão grande que liberta qualquer um tirano que se investe contra você. Ananias foi, chegou lá, os soldados de Paulo talvez quis até impedir, mas Paulo bradou: deixa ele entrar, porque Yahweh também já tinha dado alguma revelação a Paulo.